Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre sua casa, sobre a sua família. Que Deus abençoe mais um dia, mais uma semana chegando ao final. Que coisa boa, não é verdade? Que alegria! Tão bom quando a gente vai terminando mais uma semana. Não sei se é só eu, gente, mas a gente não tá tendo uma impressão que os dias eles têm passado mais rápido do que o normal? Vocês também têm essa impressão de que os dias têm passado mais rápido do que o normal? Por aqui eu tenho essa impressão. Como vocês estão? Parece que tem uma semana que a gente não se vê. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Na quarta-feira tivemos capelania prisional, foi uma bênção, sabe? Uma bênção. Eu tava com muitas saudades das meninas. Nós fazemos capelania, para quem tá aqui pela primeira vez, nós fazemos capelania prisional. E desde novembro, a gente parou em novembro, por conta dos recessos. E aí a gente voltou agora em fevereiro. Então fiquei 2 meses sem ir no presídio. Gente, eu tava com tanta saudade das meninas, de ver, de saber como é que elas estavam. Sinto muita saudade, sabe? Eu não sei explicar. Meu Deus, linda, 6 meses de gestação. Foi outro dia que você descobriu que tava grávida. Foi, amiga, foi outro dia. Eu não sei explicar, gente, o amor que eu tenho por aquelas meninas que estão ali dentro da penitenciária. Não sei, sabe? Mas eu tenho um amor muito grande por elas. E eu acho que se não for o Senhor gerando isso no meu coração, não é mais ninguém. Porque quando eu conto para as pessoas do amor que eu tenho pelas meninas ali na penitenciária, alguns falam comigo assim: ah, Raira, mas elas merecem estar ali, muitas fizeram para poder estar ali. Mas dentro do meu coração, não sei se é o meu ponto de vista de vida, eu não sei se é a maneira como eu escolhi olhar para a vida, mas eu sempre acho que é um novo começo, eu sempre acho que nós precisamos dar oportunidade para as pessoas recomeçarem, sabe? E nós somos, pelo fato de nós sermos cristãos, nós somos os primeiros a ter que estender a mão para ajudar essa pessoa a recomeçar. Eu falo que, às vezes, se você olhar para um ponto de vista de que é o outro, você vai falar assim: ah, mas tem que pagar mesmo, ah, tem que agora é a consequência da vida, não tá arrumando trabalho, é porque ele escolheu esse caminho, ela escolheu esse caminho, e isso e aquilo outro, nananana. Mas e se a gente colocar para um ponto de que é o nosso parente? E se fosse um filho? E se fosse uma filha? Imagina uma filha sua que foi presa, que cometeu um ato por uma circunstância e agora a sociedade discrimina ela pelo fato dela ter sido presa. Você não ia gostar dela recomeçar, dela ter uma oportunidade de vida? Sabe, eu sempre olho com esse olhar de por que não dar uma chance? Eu tenho... eu não sei, meu coração é assim. Tem um adolescente que eu sou apaixonada com ele, sabe? É um que eu peguei pra falar que é meu. E ele, uns dias atrás, na verdade um tempo atrás, ele cismou que queria entrar pro mundo das drogas. E eu falei: não vai, filho, não vai, filho. E ele, vou. Eu falei: então tá bom, eu vou orar pra você passar um aperto tão grande nesse lugar e você vai voltar e vai pedir ajuda. Ele: não faz isso, não ora. E não. Eu falei: eu vou orar e você vai ver. E aí ele começou a vender droga. E aí com pouco passou um aperto, com pouco ia matar ele. Aí veio pedir ajuda para poder pagar o que ele estava devendo. Aí ajudei a pagar. E agora já tem 2 dias que ele tá trabalhando no novo trabalho. E eu falei com ele assim: olha, não conta. Você não tem que falar para as pessoas que você estava nesse mundo, que você estava assim, porque as pessoas são preconceituosas. E ele me tem como uma mãe. Ele não tem mãe. Ele mora com o pai sozinho e o pai é casado com outra pessoa.
e não dão assistência para ele. E ele perdeu um emprego que eu tinha arrumado para ele na semana passada porque não tinha passagem para poder ir. E aí agora ele tá no outro emprego, tá no período de teste, 7 dias indo para período de teste. E aí agora todo dia ele fala assim, Raira, eu preciso de R$10,50 para poder pagar a ida pro trabalho. Se ajudei a sair das drogas, por que não pagar R$10,50 por 7 dias para ele começar um novo? Eu sempre acredito, sabe, que ele vai conseguir vencer se eu colocar na minha cabeça que ele tá pegando esse dinheiro pra fumar, que ele tá pegando esse dinheiro pra... Sabe? Eu nunca vou conseguir ajudar. Ah, ele não vai querer, daqui a pouco ele vai voltar atrás. Você tá investindo tempo pra pessoa que não quer. Você tem que ver que gracinha que ele tá. E ele manda mensagem pra mim falando que tá feliz, que fez a matrícula na escola. Eu marco apertado. Sabe, marca apertado com ele, falando assim, ó, vai fazer matrícula da escola, você vai estudar assim, você vai trabalhar, e é isso e aquilo outro. Aí tá, vai começar a escola segunda-feira, tá trabalhando numa loja de comida japonesa, e ontem ele contando pra mim, eu perguntando como é que foi seu trabalho. Aí ele, nossa, eu aprendi a empacotar, eu aprendi isso, tô grampeando, e não sei o que, e tá muito feliz, sabe? Eu sempre acredito nesse novo das pessoas. Bom dia, Levina Titia. Bom dia, meu amor. Deus te abençoa. Bom dia, Marcelinha. Deus te abençoa, amiga. Então, eu acredito nesse novo, sabe? Então, se você é um cristão, se você é uma cristã, dê oportunidades para as pessoas que estão à sua volta contar com você para elas recomeçarem. Então, eu tô falando disso porque... eu amo as meninas que estão ali na penitenciária e não é todo mundo que vai entender esse amor, e eu respeito se você não entende esse amor. Eu respeito se você é uma das pessoas que não acredita nas pessoas que estão nas drogas. Mas um viciado, a pessoa que comete um vício ali nas drogas, no alcoolismo e qualquer outro vício, eu vou falar com você, é um vício muito parecido com aquele que mente, sabe? E tá tão em pecado quanto qualquer outro. Tem pessoas que não conseguem sair do adultério. Entende? E aí você tem que continuar ajudando essa pessoa. Se você tá escutando alguém, nossa, eu caí em adultério. Você vai lá, ajuda aquela pessoa. Em fornicação, vai lá e ajuda aquela pessoa. E que você continue sendo um ouvido. Que você continue sendo uma pessoa que vai repreender. Eu não passo a mão na cabeça. Eu sou dura, eu sou aquela pessoa que bate a sopra. Pois é, dentro da prisão, eu brigo, eu xingo, eu faço cara feia quando elas vão pro castigo. E teve um dia que eu cheguei na prisão e eu tava vendo elas indo para o castigo. E as meninas estavam passando na minha frente e elas falando assim já com as minhas amigas, nossa, se a Raira vê a gente indo, Raira vai falar até na nossa cabeça. 3 discípulas que eu tenho, né? Tinha, né, dentro da prisão, porque agora cada uma delas já estão para um canto. E elas estavam temendo que elas iam encontrar comigo e eu já ia, falar na cabeça delas até. E eu falo, que feiura, não quero conversar com vocês, toma vergonha na sua cara, isso não é atitude suas, porque elas brigaram dentro da prisão. E eu dei as cacete. E depois eu falo assim, vem cá, deixa eu dar um abraço. Tá entendendo? Eu abraço, eu beijo, mas elas, sabe, viram em mim alguém que elas podem falar, vão ser ouvidas, e eu sei a verdade de cada uma delas, do crime delas. Tá entendendo? Elas viram em mim alguém que elas podem confiar. E eu escolhi não julgar. Então você precisa ser essa pessoa que as pessoas vão olhar pra você, vão contar, e elas vão sentir paz de, tipo, não vou ser julgada. Tá entendendo? É isso. E eu tô muito feliz porque ontem 2 delas foram absolvidas. Sabe? Uma alegria, gente, uma alegria. Sabe? O coração fica tenso ali. Desde 9 horas da manhã, o julgamento terminou ontem 6h40. E ver, sabe, ontem uma delas tem 3 filhas. Uma das filhas foi... um cara passou a mão nela e chamou ela pra ir no banheiro. A mãe bateu nesse cara. E depois o pessoal da rua bateram nele e colocaram fogo nesse cara. E a mãe foi presa por isso, sabe?
A mãe e a tia bateram no cara, porque a menininha chegou e falou: mãe, aquele cara me chamou pra ir no banheiro. A mãe falou assim: o quê? Esse cara tá abusando da minha filha? Tá chamando ela? Falou: você é louco? Bateu nela. Bateu no cara. Bateu no cara. A tia bateu no cara. E aí depois o pessoal: o que tá acontecendo? Esse cara chamando minha filha pra ir no banheiro. E dentro da comunidade eles não aceitam isso. Ó, abusador aqui dentro não. Aí bateram no cara, mataram o cara e colocaram fogo nele. Então ela foi presa por isso, sabe? E ontem, a menininha, ela se sentia muito culpada. Eu não sei se você viu meus stories, mas ela se sentia culpada porque ela contou pra mãe e o fato da mãe ter batido no cara, ela foi presa. Então ela fala assim: se eu não tivesse falado pra minha mãe não teria batido nele, minha mãe não teria sido presa. 1 ano e 4 meses que essa menina de 5 anos estava longe da mãe. E ontem, eu encontrei com essa menininha no banheiro. 2 vezes eu falei assim: como você tá? Ela: eu tô triste, Rairo, eu tô triste. E eu vi, ela já foi na igreja, ela conversa, manda áudio pra mim: tô triste, não vai ficar tudo bem. E ela ajoelhava e ela orava, sabe? E aquilo eu falei: Senhor, honra a fé dessas meninas. E ela tinha uma menina de 13 anos, uma menina de 15. Eu falei: Deus, essas meninas estão crendo tanto, mas tanto no milagre, só pelo milagre. Só pelo milagre. E ali, vendo aquele julgamento, hora eu falava assim: meu Deus, essas meninas vai ficar. Hora, meu Deus, essas meninas vai sair. E quando falou que elas seriam absolvidas, eu falei: meu Pai, muito obrigada. A alegria, o tanto que aquelas meninas pulavam, porque a mãe ia voltar para casa, sabe? Uma mãe que reagiu diante de uma circunstância que eu tenho certeza que não seria diferente de muitas mães. Não seria, sabe? A minha mãe tem problema de coluna. Tem problema de coluna, não consegue trabalhar. E teve um dia lá em casa, que eu cheguei lá em casa, e eu falei assim: mãe, uma aranha. E a aranha tava tipo na altura assim, ó. Aqui assim, mais ou menos. 1,5 m, mais ou menos. A minha mãe levantou o pé até na aranha, porque ela tava com 2 caixas na mão. Minha mãe segurando 2 caixas. Eu falei: mãe, aranha. A minha mãe levantou o pé assim, ó. Pá! Eu falei: você não tem problema de coluna? Ela: vai, você não tem medo de aranha? E eu sou velha. Tenho 33 anos. Minha mãe matou a aranha com o pé, com 2 caixas na mão. E eu e minhas irmãs rimos tanto. Porque é um instinto materno. Eu acho que qualquer pai e mãe, a maioria deles, é de se esperar que dá a vida pelos seus filhos. Então, tô falando isso porque é algo simples que aconteceu na minha casa. E não é diferente com uma mãe, com um pai. Então, eu fiquei muito feliz. Vamos orar? Vamos orar, porque eu já bati papo demais? Amém, gente? Fecha seus olhos aí onde você está e fala assim: Pai, fala comigo nessa manhã. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã pela tua bondade e o teu amor. Quero pedir para que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Sabemos que ela é atemporal e ela permanece falando conosco. Então, Deus, que o Senhor fique à vontade, conecta o teu espírito com o nosso espírito, que o Senhor tenha liberdade de me usar para trazer uma palavra rema ao nosso coração, algo que vai fazer uma diferença no nosso dia hoje, Deus. Nós precisamos tanto, Pai, reagir em vida de acordo com a tua palavra. Nos ensina, nos transforma e nos faça cada dia mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abram lá comigo em Juízes 6. Juízes 6. Juízes 6. Nós falamos até na terça-feira, fizemos uma recapitulação até Juízes. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez? Deixa eu saber se tem alguém que está aqui pela primeira vez. Para que ninguém fique perdido. Tá todo mundo acompanhando? Me dê um ok e diga
Amém? Eu amo a história de Gideão. É uma história que fala com a grande maioria de nós, porque somos seres humanos e cheio de fragilidades, né? Gilvânia, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Gilvânia, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e aqui é um lugar onde você será muito bem-vinda, tá? Nós lemos a palavra segunda, quarta e sexta agora, viu? Poliana também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Semana passada, nós, na verdade, no início de fevereiro, nós estamos recapitulando o que nós já lemos o Pentateuco. Então, fizemos essa recapitulação até chegar nesse ponto de Juízes. A história do povo de Deus desde a criação. Bom dia, Bela. Deus te abençoa. Nós fizemos a recapitulação, falamos da trajetória dos patriarcas, da saída do povo do Egito até a Terra Prometida, eles chegando na Terra Prometida, sendo ali bem locados. Bom dia, Warley, Deus te abençoa. Eles chegando ali na Terra Prometida, e uma das coisas que eu falei na terça-feira foi que quando eles chegaram na Terra Prometida, a gente termina Josué com Josué falando assim, olha, guardem os mandamentos do Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É de Josué 24 que vem a famosa frase que nós declaramos várias vezes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué que vai declarar isso. Ele está repetindo e falando assim, olha, agora nós estamos entrando no lugar da promessa. Esse lugar da promessa foi o lugar que Deus prometeu para Abraão. Nós chegamos nesse lugar agora. Eu não sei o que vocês vão fazer. Moisés disse que era para nós guardarmos todos os mandamentos, porque isso representava a aliança que Deus tinha com a gente. Vocês eu não sei o que vai fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está deixando claro que nós temos um poder muito grande sobre a nossa casa. Ele, como sacerdote da casa dele, ele estava declarando, falando, olha, a minha casa servirá ao Senhor. Vocês não sei o que vai fazer, mas eu vou passar esse ensinamento para a minha casa, para a minha família. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Porque quando a gente chega em Juízes, a gente vai ver nos primeiros capítulos, no capítulo 2, a gente vai ver que o povo se desvia rapidamente do Senhor. No capítulo 1, enquanto eles estão tomando posse de algumas terras que ainda faltava, vai falar com que eles deixaram habitar nas terras povos que o Senhor tinha mandado destruir. Uma observação muito pertinente é que quando Deus ele te dá um comando, você precisa ser fiel a esse comando. Não faça nada pela metade, não obedeça parcialmente. Se Deus te deu um comando de sair do ponto A e chegar no ponto C sem passar pelo ponto B, não pare no ponto B. Esteja atento, esteja com o ouvido aberto àquilo que Deus ele está te pedindo, para que você não desobedeça ou obedeça parcialmente aquilo que Deus ele te pediu. Porque você pode cair nessa linha de desobediência e lá na frente colher uma consequência muito grande. Por quê? Juízes 1, eles estão conquistando o restante das terras que ainda falta, porém, eles estão deixando ficar na terra povos que Deus tinha pedido para destruir. Aí esse povo está ficando, ok. Até então, eles estão pegando esses povos, os amorreus, os jebuseus, os hititas, e tá fazendo desse povo escravo. Ou seja, eu vou deixar esse povo ficar, mas esse povo vai ser meu escravo. Ah, eu vou escutar essa música, mas é porque essa música fala de amor, não tem problema. Eu vou sair com os meus amigos,
para esse show, mas eu não vou me corromper. Eu vou sentar nessa mesa onde as pessoas estão escarnecendo, mas todavia eu não vou escarnecer. Olha, tem coisa que não dá para misturar. Se Deus falou que não é para ir, não vai. Se Deus falou que não é para se assentar, não se assenta. Não tem como você obedecer parcialmente. Tá entendendo? Tem coisa que nós precisamos separar. Porque o povo tinha uma ordem da parte de Deus, que era, quando chegar na terra prometida, vocês vão expulsar os hititas, os amorreus, os jebuseus, todo esse povo. Não é para pegar esse povo e fazer deles um povo escravo. Não. Não é para fazer. Bom dia, Denilson. Deus te abençoa. Não é para pegar esse povo e fazer deles escravos. Só que eles estavam pegando aquele povo e colocando eles onde convinha. Obediência parcial é desobediência. Então nós precisamos tomar cuidado para não entrar nesse lugar de obediência parcial, achando que estamos agradando a Deus, quando na verdade nós estamos longe de estar fazendo algo para Deus. É muito sério isso, porque pode parecer bom, pode parecer favorável aos nossos olhos. Terça-feira eu estava aqui no PG com as meninas aqui em casa, e eu estava falando uma coisa com elas diante dos nossos comentários, diante daquilo que foi levantado como bate-papo na nossa reunião. Eu estava falando com elas assim, gente, uma análise que a gente pode fazer sempre é que Deus ele sempre espera de nós a segunda resposta. Porque a primeira sempre vai nos levar ao centro da nossa vontade. Aquilo que nós queremos. A primeira resposta é muito pautada no eu. Vou te fazer vou colocar aqui um exemplo. Se eu viro para você e falo assim, Daisy, vamos comigo fazer uma visita. Tem uma pessoa precisando muito de nós. Essa pessoa está passando por uma circunstância muito difícil. Preciso de você hoje, Daisy, às 15 horas. Você pode, Daisy, responder para mim imediatamente, Raira, eu não consigo. Por quê? Eu tenho um compromisso. Essa pode ser a primeira resposta do seu coração. E aí você vai olhar o seu compromisso. Qual que é o seu compromisso? Talvez você vai sair com as amigas. Talvez você vai tomar um café com o seu chefe. Talvez você vai sair com os seus filhos para passear. Talvez você vai limpar a sua casa. Talvez. Tem muito eu dentro da nossa resposta. E você não vai perguntar para Deus, Deus, é para eu ir com a Raira? Deus, eu devo ir nessa visita? É para eu estar nesse compromisso que essa pessoa está me convidando? Porque nós temos hábito de dar respostas imediatas. E as primeiras respostas imediatas são pautadas nas nossas vontades e nos nossos compromissos. E os nossos compromissos são pautados no eu. Se você virar para mim hoje e falar assim, Raira, você pode ir numa visita comigo? Eu vou responder para você e vou falar assim, olha, eu não consigo, porque hoje eu tô cheia de demanda, porque amanhã tem evangelismo na minha igreja e eu estou responsável por fazer um tanto de coisa. Eu tenho que grampear bombom, eu tenho que cortar isopor, eu tenho que fazer uma pedra que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu vou ter um monte de resposta para poder te dar, para dizer que eu não vou, para que eu termine rápido e possa descansar no final do dia. Ah, Raira, vamos à noite, não sei o quê. Eu vou falar com você, mas à noite eu tenho compromisso. E é um compromisso de desfrute com amigos. Tá vendo que a primeira resposta, ela sempre vai vir baseada em muito eu, na minha vontade? É como se Deus esperasse e falasse assim, ai, por favor, não dê a primeira resposta. Dê a segunda, por favor. Porque a segunda é pensada. A segunda vai matar um pouquinho o nosso eu. A segunda vai vir tipo, será? A minha vontade diz que não, mas talvez a vontade de Deus diz que sim. É sempre assim. As respostas em relação às perguntas e convites que recebemos, a primeira resposta sempre é a nossa vontade, mas a segunda é a vontade de Deus. Se eu falar com você assim, vamos fazer um jejum agora?
A primeira resposta sua é: não posso porque sou diabético, não posso porque estou grávida, não posso porque isso, não posso porque aquilo, não consigo, não, não, não. Mas será que essa é a resposta que Deus gostaria de ouvir? Talvez a resposta é: Raira, vou pensar porque eu estou grávida, mas eu posso fazer tal jejum. Ah, Raira, eu sou diabética, mas eu posso fazer esse. Ah, eu não consigo fazer de tantas horas. Mas será que eu consigo fazer dessas horas? A primeira resposta vai vir com desculpa. Olha, eu aprendi isso, gente, e desde terça-feira eu estou pensando nas respostas que eu dou. E é verdade. É verdade. A primeira resposta não é a que Deus quer ouvir. Não é. Não é. A segunda é acompanhada de choro. A segunda é acompanhada de dor. Porque quando Deus mandou Saul matar todo mundo e destruir aquele povo todo, sabe? Saul ia voltar com dor porque ele teria que desfazer de vários despojos. Sabe o que é olhar para o ouro e não poder carregar? Sabe o que é olhar para a prata, para o bronze, para os carros de guerra e falar: não posso levar isso para o meu reino? Sabendo que isso seria uma potência para perto de mim? Saul olha para tudo aquilo e fala assim: meu Deus, são carros de guerra, tem ouro, tem prata, eu vou levar isso para mim. É a primeira resposta. Mas Deus esperava deles a segunda resposta, que é: Saul, eu não quero a prata, não quero o ouro. Você teria muito mais carros de guerra se você tivesse confiado em mim. Às vezes você está querendo levar para casa o ouro, a prata, os carros de guerra, confiando que vai ser só essa oportunidade que você vai ter. Mas Deus está falando assim: se você me obedecer em primeira mão e der a segunda resposta agora, logo ali na frente, eu faço uma reviravolta na sua vida e eu trago as bênçãos que acompanham aqueles que me obedecem. É muito simples. Nós precisamos entender a profundidade do evangelho, mas a simplicidade que ela carrega. Eu sempre olho para o evangelho e vejo um evangelho profundo, mas todavia simples. Eu estava escutando ontem um álbum que saiu do Marco Teles, e o Marco Teles ele compôs um álbum que chama O Banquete. E ele vai falar em cima de Lucas, quando Cristo, ele chama as pessoas para o banquete. E ele vai dizer em uma das... Marco Teles, ele é muito bom, eu posso compartilhar com vocês. E ele viaja tanto. Ele compõe, ele fez também Amado Timóteo, que é um outro álbum muito excelente. Mas o Banquete está sensacional. E ele vai falar assim, que Cristo convida as pessoas para um banquete. E de repente as pessoas não querem ir nesse banquete. Estava se referindo aos judeus, que Cristo chamou os judeus. Mas aquele a quem ele veio não o recebeu. E aí ele coloca a comparação de que o banquete foi dado para pessoas reais. E pessoas reais têm vestimenta, têm carruagem, elas conseguem chegar no banquete real. E ele vai falar assim: foi enviado um banquete, um convite para um banquete, para bodas do meu filho. E aí as pessoas voltaram com desculpa dizendo: casei meu filho, não posso ir. Comprei maquinários, estou trabalhando, não consigo comparecer à festa. Estou ocupado demais com as minhas demandas e não posso ir na sua festa. E aí a festa estava preparada e tinha muita comida. E tinha coisa demais para poder oferecer. Ele falou assim: o quê? Se essas pessoas que podem vir, que são os ricos, que são as famílias reais, que são aqueles a quem eu escolhi de primeira mão, não podem vir, vamos fazer o seguinte: vamos estender agora o convite. Manda um segundo convite. E quando ele fala assim: tragam o restante, estenda agora aos pobres, estenda aos coxos, aos aleijados, a todos, estenda a eles e tragam. A palavra vai dizer, eu aprendi isso ontem na música, que esse tragam, não é deixem eles vir sozinhos, porque esses coxos, aleijados, os pobres, eles não têm roupa para vir, eles não têm carruagem para vir. Então esse tragam façam tudo para que eles cheguem até aqui.
Porque eles não conseguem vir sozinhos. Os ricos ainda tinham suporte para vir. Eles tinham a roupa certa para vir, mas os pobres não conseguem vir, eles não sabem nem que roupa usar para o banquete. E aí ele coloca uma comparação tão linda, que os judeus sabiam a lei, que os judeus conheciam que Deus era esse, foi para esse povo que Deus veio e esse povo não o quis. Mas quando ele coloca que os gentios, né, os coxos, os pobres, os aleijados, esse povo não conhecia, mas a salvação se estendeu a esse. Tragam eles, carreguem esses, tragam esses, custe o que custar. E é esses nós, somos nós, que Cristo está falando assim, esses eu vou carregar, eu vou trazer eles, custe o que custar. Vocês foram convidados para bodas. Eu não vou deixar vocês de fora. Gente, sensacional está esse álbum. E eu fiquei remoendo. E a música depois fala... Gente, tá lindo esse álbum. Mas aquilo falou tanto ao meu coração que eu chego a falar e meu coração pulsar. Porque foi o que aconteceu. E aí ele vai dizer, como assim? A desculpa que eles estão dando é que casaram e não podem vir na bodas do Cordeiro? Mas não é por casamento que eles festejam e eles não querem aparecer na festa? Pessoas que não querem estar com Jesus por motivos banais. Comprei uma máquina e não vou trabalhar porque é essa, né, as desculpas que começam. Estou ocupados demais. E aí ele vai dar várias pontuações e dizer que o mundo está ocupado demais, estudando seus filhos, fazendo as suas empresas crescerem e dizendo, estou ocupado demais para ir na bodas do Cordeiro. Não vou. E ele vai dizer, vai chegar muita gente com propriedades, vai chegar muita gente inteligente, mas tudo no inferno. Por quê? Porque renunciaram e não quiseram Cristo. De que vale gastar sua vida em prol dos bens, em prol das futilidades, em prol de tudo aquilo que perece e um dia vai acabar? Nós precisamos correr em direção a Cristo. Eu vou, coloca aí, alguém escreve para mim, chama Marco Teles, com 2 L's, Teles. O banquete, aí dá um tracinho, escreve O com letra maiúscula, banquete. Tá no Spotify. Ouçam esse álbum. Ele começa a falar, ele é do coletivo Candeeiro. Se você tiver tempo, depois ouça Amado Timóteo. Ele vai falar sobre a carta de Paulo. Muito obrigado, Karen. Muito obrigada, linda. Meninas, vocês são demais. Deus abençoa. Marco Teles, ele é muito sensacional. Ele é um pensador. Tem hora que eu olho pra ele e falo assim, Marco, não precisa ser tão assim, porque tem hora que ele é meio alternativo, sabe? Maíra veio brincando comigo esses dias, eu falei, para, não fala isso. Tem hora que ele é meio alternativo, mas ele é um pensador e ele coloca muitas coisas muito bem colocadas. E ele vai fazer uma de Amado Timóteo, e ele vai ilustrar e trazer em forma de música Paulo falando para Timóteo, tipo, Timóteo, eles podem, você não, pregue o evangelho, Timóteo. É lindo, é lindo. Entra lá no Spotify e ouça. É isso. Ouça lá, O Banquete. Tira um print e ouça. Quero que vocês escutem e depois me dão um feedback. Mas me fez refletir tanto, sabe? Sobre essa questão de escolher estar com Cristo. Foi sensacional. Gente, vou voltar aqui em Juízes 6. Estava dizendo que existe uma consequência muito grande. Porque aquele povo, quando a gente termina em Josué 24, eles disseram que ia seguir. Porém, quando chega em Juízes, no capítulo 1, eles já estavam se afastando. Os pais não contaram para os seus filhos que eles precisavam permanecer com o Senhor. Não foi contado. Eles foi deixando o povo ficar na terra. E isso gerou uma consequência muito grande. Que foi
o povo começou a conhecer os deuses dos jebuseus, dos cananeus, e ali eles começaram a levantar os postes ídolos, Baal, Aserá. Muitos ídolos foram levantados. Gente, eu não sei se a internet aqui. Vou ligar na Vivo hoje, tá bom? E vou pedir para aumentar a internet. Tá chegando muito pouca internet aqui em casa. Vou conversar com a Vivo para que isso não aconteça mais, tá? Eles começam a levantar vários ídolos. Quando a gente chega... Tá normal para você, Robertinha? Karen, tá normal? Ok, obrigada. A gente vai ver então que o cenário de Juízes é isso. O tempo todo o povo desobedecendo a Deus, se corrompendo, adorando outros ídolos. E aí depois Deus levanta juízes que vai libertar o povo. Quando a gente chega em Juízes capítulo 6, abre lá o 6 comigo. A gente vai ver a história de Gideão. Aqui os midianitas, eles estavam saqueando todo o território de Israel. Durante 7 anos, os midianitas atormentavam aquele povo, eles não tinham paz. Eles saqueavam todo aquele povo e eles tinham muito medo dos midianitas. Os midianitas entravam e saqueavam tudo e era 7 anos de muita opressão. Então, quando a gente vê... Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas eram tão cruel que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e outros povos dos lestes, atacava Israel. E aí a gente vai ver quem? Gideão. Certa feita, Gideão estava escondido em um lagar, né? Ele estava num lugar malhando trigo. Olha aqui, cadê? Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de um grande carvalho, em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva, num lagar, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor está com você, guerreiro corajoso." E aí, eu amo essa história de Gideão. Por quê? A palavra fala que Gideão estava escondido e o anjo, esse anjo tá com A maiúsculo. Cadê? Não, tá não. O anjo fala com ele assim, ó, você é um guerreiro e corajoso. Quando a palavra diz que ele estava escondido, eu imagino o tanto que ele tinha medo, porque ele sabia do que estava acontecendo em Israel. O tanto que os midianitas eram fortes, o tanto que os midianitas eles eram poderosos, e ele estava com medo, e ele estava escondido. E aí ele vai e recebe a visita de um anjo, e o anjo aparece para ele dizendo, você é um guerreiro forte e corajoso. Quantas vezes você vai olhar para dentro de você e você vai ver um histórico de rejeição, um histórico de medo, um histórico de insegurança, um histórico de eu não dou conta. Mas Deus olha para você e não vai ver da maneira que você está enxergando. O seu tá, obrigada. O anjo tá com A maiúsculo. A NVT tá com minúsculo. E às vezes você não vai ver, mas Deus, ele enxerga lá na frente. Vou ver aqui na Ara.
Porque eu lembro de estudar e ver que esse anjo é o anjo com A maiúsculo, de ser o próprio Deus, sabe? O anjo aqui também na Ara tá com A maiúsculo. E toda vez que aparece anjo com A maiúsculo, é teofania, né? Manifestação de Deus. Então é a presença de Deus. Era Deus aparecendo, né? Falando com ele, ó, você é forte e corajoso. Teofania. É isso mesmo. Então, ele estava com medo. Agora, imagina olhar para dentro de si, você se vê com medo, você se vê escondido e aparecer alguém dizendo que você é forte, dizendo que você é corajoso, e quando a gente vai ver nos próximos versículos, te chamando para uma missão. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de nossos antepassados, aqueles que eles falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com força, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Olha que coisa mais linda. Mas, Senhor, como eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Ele está dizendo, você está escolhendo alguém para libertar Israel dos midianitas, que os midianitas é um povo muito forte. Olha, se você parar para pensar, Deus, olha o que eles estão fazendo com o povo de Israel. Inclusive, eu estou te questionando o motivo pelo qual o Senhor permitiu que ele fizesse tudo isso com a gente. E agora está levantando a mim? Porque eu sou menos importante da minha família. E se tratando de clã, né, se tratando de tribo, a minha é a mais fraca. Por que você não escolhe alguém da tribo de Ruben? Por que você não escolhe alguém da tribo de Judá? Porque a tribo de Judá e a tribo de Ruben são tribos fortes. É de lá que vêm os guerreiros. Lá é uma tribo numerosa. Se tratando de homens fortes e vistosos, por que você não pega um de lá? Né? Várias vezes eu já escutei história de pessoas que são levantadas, que questionam o Senhor dizendo, por que você me escolheu? Deus não está interessado nas suas qualificações, porque não se trata de você, se trata daquilo que Ele pode fazer através de você. Nunca será sobre nós, porque se for sobre nós, o reino seria nosso, mas não é sobre nós. É muita soberba, é muito orgulho da nossa parte quando nós questionamos e perguntamos para Deus, por que eu? Você está achando que é você que vai fazer alguma coisa. Eu vejo soberba e eu vejo orgulho nisso. Quando as pessoas começam a perguntar, tipo, ai Deus, por que eu? Porque eu sou fraco. Aí a pessoa não entendeu o poder de Deus. Porque não é você que faz. Não é você que se move, é Deus através de você. Nós servimos um Deus que é invisível. Nós servimos a um Deus que hoje, Ele só se manifesta através de nós. Ele precisa dos seus olhos, Ele precisa das suas mãos, Ele precisa do seu coração, da sua mente. Ele precisa de você para se manifestar. Tá entendendo? Então, quando Ele fala, eu te escolhi, Ele está dizendo, eu vou me manifestar através de você. Não é por qualificações, porque Ele não depende de qualificação. Ele faz através de você. Agora tem algumas coisas a qual Deus vai te usar, que Ele vai precisar que você se qualifique. Entende o que eu estou te dizendo? Porque quando Ele foi tirar um rei, aqui atrás, versículos atrás, Ele usou Eude. Eude era um homem qualquer e ele tinha um problema nas mãos. E ele matou um rei. Ele não era um guerreiro. Deus sempre vai usar dessa forma. E quando a gente chega no capítulo 7,
A gente vai ver Gideão levantando um exército e ele vai falar assim, olha, pode diminuir esse exército. Eu não quero um exército numeroso para que depois vocês achem que foi por conta desse exército numeroso que vocês venceram batalha. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim 300 homens só. Porque 300 homens só é impossível vocês vencerem a batalha. Porque no final, eu quero que vocês tenham certeza que quem fez vocês vencerem a batalha foi eu. Luciano Subirá, ele conta que quando ele era mais novo, ele queria fazer seminário. Ele queria fazer teologia, ele queria se especializar e tudo mais. E ele falou que o Senhor virou para ele e falou assim, você não vai fazer a teologia agora. Você não vai fazer seminário. E ele disse, mas Senhor, como? Porque você disse que meu ministério é de ensino. Por que você não quer me deixar fazer o seminário? E aí ele falou assim que foi caminhando sem resposta. E Deus não deixava ele fazer seminário. E o tempo foi passando, e ele foi aprendendo com a palavra, e ele foi caminhando, e ele começou ali a ensinar. E Luciano Subirá cresceu. E fez um boom. Luciano Subirá, um mestre. E aí as pessoas perguntavam, onde você fez seminário? Onde você fez teologia? Ele falava assim, eu não tenho teologia. Eu não tenho seminário. E as pessoas ficavam, como? Como você não tem seminário? Porque você ensina tão bem. Você isso, você aquilo. Ele, o Senhor. E aí ele dá esse testemunho. E aí ele fala assim, que naquele momento Deus falava assim com ele. Imagina se você tivesse hoje um seminário para devolver a glória. Olha o quanto que isso é forte. Porque as pessoas esperavam ele dizer, me formei em Harvard. Tá entendendo? Me formei no seminário mais top do Brasil. Por isso eu ensino com tanta presteza, destreza. Tá entendendo? As pessoas esperam uma qualificação para entregar nome. Não! Deus fala assim, eu vou tirar toda a qualificação para você entender que fui eu. Por isso que Deus levanta o Zezinho, que viveu na porteira lá de não sei quanta, no meio da roça do nada, que não tinha internet, que não tinha nada, para falar assim, foi eu que fiz. Deus ele vai pegar sempre as pessoas mais improváveis para falar assim, foi eu que fiz, porque Deus não devolve a glória dele para ninguém. É por isso que ele pega as pessoas mais improváveis, as pessoas com menos conhecimento, e vai falar assim, foi eu que fiz. Aí depois que Luciano Subirá estourou, bum, um mestre na palavra, Deus virou para ele e falou assim, faz seminário agora, pode fazer, agora você pode. E aí Luciano Subirá foi fazer seminário. Mas depois que ele já tinha estourado, depois que ele falou assim, cresceu sem seminário, porque foi Deus que ensinou. Aí ele foi estudar angiologia, aí ele foi estudar doutrina de anjo, doutrina de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Mas ele falou assim que tudo que ele aprendeu antes foi com o Senhor. As pessoas querem procurar um lugar para dar glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então pare de se questionar e perguntar por que eu. Toda vez que você tiver uma revelação, sabe? Não tenha medo de compartilhar. Não tenha medo de dar um passo de fé. Eu escutei uma coisa esse dia nos stories e eu falei que aquilo mexeu muito comigo. Porque eu lembro que quando eu comecei no Instagram, as pessoas não acreditavam em mim. E principalmente as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas são as que menos acreditam em você. E alguns vão dizer assim, é loucura. E o que eu escutei no Instagram foi, as pessoas, elas vão dizer que é loucura o que você está fazendo, porque elas são tão travadas e elas têm tanto medo de fazer o que você está fazendo, que elas querem te paralisar também. Olha que tenso isso. E eu escutava assim, para, Raira, você tá ficando doida. Por que você tá caçando se posicionar no Instagram? Vai pro secreto. Vai não sei o quê. Gente, eu sou uma comunicadora. Eu tenho certeza que Deus ainda vai me usar muito. Porque eu amo me comunicar. E por que não me comunicar para o reino? E as pessoas diziam, isso não vai dar certo. Você está querendo fazer isso para mostrar para os outros. Isso é necessidade de aprovação. As pessoas elas querem te travar porque elas têm uma trava dentro delas e elas querem te parar também. Então não tenha medo do que os outros vão falar com você. Só se posiciona no reino e não tenha medo. Porque Deus vai te usar onde Ele separou para você.
Independente se você é o mais fraco, se você é o menos importante, ó, se posicione e vai. Sabe, as pessoas elas se sentem no direito de que só elas podem. Só eu posso, só o meu vai dar certo. Não, escreve um livro e publica. Faz uma canção se você é um ministro, se você é alguém que compõe, sabe? Faz uma canção e vê os custos para poder gravar essa canção e deixa essa canção ecoar. Tem um testemunho muito lindo, eu não sei, tomara que eu não conte errado, mas eu não sei se é do Morada, mas eu acho que é do Morada, do Brunão do Morada. Ele conta um testemunho dizendo que uma certa vez Deus deu para ele, tomara que seja ele, deu para ele, eu não sei se é ele, não sei, mas eu escutei, parece que foi assim, nessa sequência, mas foi para alguém que Deus deu o nome de um álbum e deu todas as canções desse álbum para essa pessoa. E o nome do álbum era Trazendo a Arca, e deu todas as canções. E essa pessoa falou assim, não vou lançar agora, não vou publicar agora, não vou fazer agora. E passou-se o tempo. E aí essa pessoa disse que foi questão de 1 ano. Tinha estourado assim no Rio de Janeiro o Trazendo a Arca, com todas as canções que Deus tinha dado para essa pessoa. Deus levantou outra pessoa com o álbum e as canções. Talvez você não vai se posicionar com uma canção que Deus está te entregando para uma nação agora. Se você não se posicionar, Deus vai posicionar outro. Eu quero procurar esse testemunho. Deixa eu ver se a Maíra está acordada ou a Cacau, porque ela sabe. Mas Deus vai levantar quem for preciso para um propósito. Grava. Sabe, eu não sei o que é, mas coloca para fora aquilo que Deus está te dando. Escreve um livro. Não é gracinha, não é aula de coach aqui pela manhã, não. Nós estamos falando sobre propósito. Outro dia nós estávamos conversando na mesa sobre a Marília Mendonça. Eu lembro o dia que ela faleceu, que veio à tona um vídeo da Sara Shiva dizendo sobre o falecimento, que Deus iria levar alguém dessa nação, que era conhecida como a rainha, sei lá das quantas, da rainha da sofrência, que se ela não parasse de ministrar sobre a nação, canções de sofrimento. Eu lembro disso. E eu fiquei pensando assim, talvez Deus tinha criado a Marília para ministrar tantas canções lindas sobre a nação, porque ela era uma menina muito talentosa. Era uma menina que tinha um dom de cantar. E eu me pergunto, será que ela se perdeu? Ou ela nasceu para cantar aquilo? E se entregou a outros prazeres? Ela conhecia o Senhor, porque várias vezes eu via vídeo dela cantando músicas cristãs. De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou você vai edificar, ou você vai destruir. Coloque para fora aquilo que já está dentro de você. Talvez hoje você está dentro de um lagar, malhando trigo, escondido, com medo dos midianitas. E pessoas que dizem que você não vai dar em nada, pessoas que dizem que você não tem talento, pessoas que dizem que você não vai avançar. Por medo você para. Mas eu digo que o anjo do Senhor aparece para você e diga, olha, levanta, vai libertar Israel. E você fala, mas eu sou mais fraco, mas eu não sei o quê. Não, não é por você. Não é por você, é pela força do Senhor. Nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar na esquina. Não conseguimos chegar na esquina. Não vamos. Mas é pela força do Senhor. E a gente vai ver quando chega no capítulo 7, Gideão, ele vai falar assim, temos aqui 22 mil homens, mas quem tiver com medo pode voltar para casa. E aí, desses 22 mil,
voltaram para casa e restaram somente 10 mil. E aí depois ele vai falar de novo e vai ficar somente 300. Vai ficar somente 300 para guerrear. Não importa o número. Sabe, é o Senhor que faz. Não é por você. Mas precisa ter posicionamento. Tava vendo os stories do Paulo Vieira. E Paulo Vieira, ele sempre diz, qual que é a desculpa que você vai dar hoje? Qual que é a desculpa que você vai dar hoje para fugir do seu propósito, para fugir do seu chamado, para fugir daquilo que Deus já depositou na sua mão? Tá cansado? Tá sobrecarregado? Não tem estratégia? Tá com medo? Tá inseguro? Qual que é a desculpa que você vai dar? Não dá desculpa. Vai orar. Gente, é muito difícil se posicionar, igual, por exemplo, eu tenho um Instagram para poder movimentar. Já vai fazer 17 dias que eu tô jejuando, que eu tô orando pelo Instagram, para que Deus me dê novas estratégias, para que Deus me dê, sabe, novas ferramentas. É difícil demais posicionar, mas eu permaneço orando, buscando, avançando, em nome de Jesus. E assim nós vamos, tá? Eu queria que você não parasse. Dê um passo de fé hoje. Se você tem condições, procure se capacitar, vai orar, jejua. Se você sabe que seu chamado é na música, vai lá ver o que falta ainda diante do que o Senhor já depositou na sua mão. Se você está perdido totalmente, Raira, eu não sei por onde eu começar. Você vai começar jejuando. Você vai sair dessa live e você vai falar assim, Senhor, o que eu posso jejuar? Porque só o jejum vai te fazer ficar mais sensível à voz do Espírito e vai fazer com que ele te fale o que ele quer de você. Aí você vai para a palavra e vai orar e vai escutar de Deus. Do contrário, se você sabe que seu chamado é mestre, você vai estudar a palavra. Você vai procurar na igreja uma oportunidade, vai perguntar, pastor, onde que eu posso ajudar? Precisa de ensino nas casas? Posso levantar um grupo de ensino na minha casa? Ah, não. Posso ministrar o louvor nas células? Posso ministrar... Não, não é só no altar que precisa de pessoas. Nas casas precisa de pessoas. Nas prisões precisa de pessoas. Nas praças, nos hospitais. Vários lugares precisam de pessoas. Então só vai, tá? Levanta e vai. Levanta e vai. Com coragem. Amém? Eu ouvi a voz e obedeci. Eu ouvi a voz e obedeci. Assim nós terminamos a nossa live de hoje. Seja forte e corajoso e corajosa. Não tema. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus, você vai escrever nos comentários assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Por que a gente precisa fazer essa oração? Você está confessando com a sua boca. Mas como a gente está de forma online, você vai escrever, tá? Você vai escrever, declarando, confessando, para as pessoas verem que você está entregando a sua vida para Jesus. A palavra diz que todos nós somos criaturas de Deus. Mas filho é somente aquele que aceita Jesus como Senhor. Amém? Se você ainda não adquiriu o seu planner, ainda dá tempo. Passe lá na Hotmart e adquira o seu planner. Com Jesus, mesmo fracos, somos fortes. Meu Deus, que ensinamento do trono. Amém, Renatinha. Glória a Jesus. Hoje, gente, segunda-feira é aniversário da Roberta, hein? Dia 17 é segunda-feira? Deixa eu ver. Robertinho faz aniversário, hein? É segunda? Deixa eu ver. Segunda-feira, né, Robertinha?
Vocês têm que cantar parabéns para ela. Mão no coração, fecha seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo na palavra. Que cada palavra dita possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por essa manhã tão abençoada. Obrigado pela tua graça, o teu favor e o teu amor sobre a nossa vida. Que possamos permanecer firmes na tua palavra, que possamos permanecer obedientes aos teus comandos. Sabemos que o Senhor pega o fraco, aquele que não se sente nada e faz tantas coisas, Pai, porque não é sobre nós, mas é sobre o reino, é sobre aquilo que o Senhor manifesta através de nós. Nos livra do orgulho, da soberba e de achar, Pai, que nós somos alguma coisa para poder fazer algo. É tudo sobre o Senhor. Nos dê um final de semana abençoado, ajustado de acordo com a tua palavra, que sejamos verdadeiros, que tenhamos um coração reto, caminhando em verdade, em nome do Senhor Jesus. Oro, Pai, para que em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui nessa live possa ser posicionado no teu reino e tenha um direcionamento, Pai, a partir de hoje, em nome de Jesus. Que ninguém que está aqui nesta live, Pai, fique perdido, sabe, Pai, perdido, igual uma barata tonta, sem saber para que lado ir, Pai amado, fragilizado, sabe, se sentindo, Pai, inútil no reino. Não deixa, Pai, que cada um aqui possa mesmo se posicionar e trabalhar de acordo com o céu, não fazendo agenda própria, mas caminhando de acordo com a agenda do céu, sabendo, Pai amado, que somos trabalhadores do teu reino, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Continua fazendo em nós, Pai, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Ele vos abençoe e o guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê paz. Amém? O devocional da Agenda da Lagoinha tem um título de hoje assim: quantas chances você já perdeu na vida? Que loucura. Casou certinho. Gracinha. Glória a Deus. Beijo, beijo e beijo. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Saibam que são amados e amadas. Muito amadas. Muito, viu? Fiquem com Jesus.